Vamos lá. Então, conte aí, Lucas. O que é esse Portfolio Builder aí? De onde surgiu? Enfim, conte aí pra galera. Explique um pouco mais. Legal. Bom, cara, na verdade, assim, por que que eu construí, né? Normalmente as pessoas falam assim, ah, mas já tem plataformas que mostram os dados dos ativos, ou já tem plataforma que você consegue comparar um ativo com o outro. E é verdade, cara, mas assim, o que aconteceu, né? Depois que eu comecei a entrar na ciência financeira e me aprofundar nesses estudos e tal, eu percebi que tinham muitas questões de planejamento financeiro de forma geral, não só de asset allocation, que elas estavam respondidas pela ciência, mas ninguém falava sobre elas. A gente continuava utilizando sistemas e a conversa falando em instinto, falando em achismos e coisas sem provas, né, sem análise de dados. Então, o que que eu quis fazer com o Portfólio Builder? Construir uma plataforma em que a gente pudesse tomar decisões financeiras baseadas em dados, baseadas em ciência financeira, baseadas em fundamentos. Para quando a gente chegar, seja para o nosso dinheiro ou quando a gente chegar para o nosso cliente, e falar assim, cara, é isso aqui por causa disso, olha esse dado aqui, olha como é que se comporta, essa coisa toda. Tem embasamento para falar. Eu acho que a ideia da construção dessa ferramenta é isso, é trazer segurança do que você está fazendo e das decisões que você está tomando, tá? Então, e assim, o Portfolio Builder, no primeiro momento, eu fiz só o Asset Allocation, já é um processo que eu estou fazendo de expansão. Estou querendo ir para o planejamento financeiro de forma geral. Então, a gente começa hoje com o Asset Allocation. Eu já tenho alguma coisa de Goal-Based Investing, que é super interessante para quem faz planejamento financeiro, até para cuidar das próprias finanças, né? Tipo, não faz sentido você investir se você não tiver um objetivo, né? Para que eu vou investir, né? Então, você dividir isso em objetivos, então a gente já tem alguma coisa e a ideia é expandir, e uma análise de aportes. E aí, cara, eu queria começar pela análise de aportes, porque eu fiz um estudo que eu entreguei ontem, e assim, é um estudo que eu já tinha notado, é do William Bernstein, ele é um neurocirurgião e ele adora escrever sobre finanças, tem vários livros, e o cara é muito bom. E aí ele levantou um insight no livro que eu falei, não, não pode ser isso. Deixa eu ver se é verdade. E aí fui fazer o estudo, cara. E aí eu tô publicando esses estudos também no Portfolio Builder, além das análises, para que as pessoas possam elas mesmas mudar os ativos ali e ver com os próprios olhos o que está acontecendo. Porque eu acho super interessante também até para sua convicção ou para mostrar para algum cliente, etc. Então eu acho que a gente poderia começar por aí. O que que você acha? Ah, não, acho bom. Só uma dúvida. Hoje, o que os profissionais têm acesso? Eles fazem muito de simulação de carteira. Põe lá os ativos específicos, os percentuais, e aí mostra a rentabilidade de 3 anos, 5 anos para trás até a data de hoje. Né? E eu acho É, que o Portfólio Builder vai muito além disso. Enfim, né? Quais são as principais diferenças do Portfólio Builder com essas simulações que tem nas plataformas de colocar os ativos e meio que mostrar quanto que rendeu do passado para cá? Porque você tem é, tem várias coisas interessantes aí. Eu queria que você falasse quais são os diferenciais. eu sempre brinco, cara, eu sempre falo daquele único gráfico de um único período ali que é super enganador, né? A gente sempre acha que aquela quedinha ali não vai doer nada, que não tem problema, mas aquilo ali pode ser anos para você recuperar e você ficar doendo ali de olhar aquele dinheiro que não voltou ao que era e por aí vai, né? Então a ideia do Portfólio Builder, na verdade, é a gente expandir essa compreensão do portfólio. Na verdade, a gente vira ele de cabeça para baixo e pega multiperíodos e pega Monte Carlo, né? Que é uma análise probabilística, porque na verdade o mercado financeiro é probabilidade, a gente não sabe o que vai acontecer, e a verdade é que pelos estudos ninguém sabe, né? Essa é a grande verdade, mas a gente tenta construir portfólios que tenham probabilidades maiores de atingir o seu objetivo. Então, o que o Portfólio Builder faz é vira o portfólio de cabeça para baixo, aí faz análise multiperíodo, a gente olha o comportamento do portfólio em crises financeiras, em relação a índices econômicos, em relação aos próprios benchmarks, né? Porque a gente, quando está acompanhando o nosso dinheiro, a gente está olhando para o Ibov, está olhando para ações americanas, então a gente faz essa comparação do Portfólio Builder para que a pessoa realmente tenha muita segurança no portfólio que ela ou está recomendando ou que ela está usando com o próprio dinheiro. Então, a ideia de todas essas features, a gente vai passar por elas rapidamente ali, mas a ideia dela é realmente dar segurança no portfólio que você está construindo nesse momento. E a gente vai expandindo isso depois para um portfólio para cada objetivo e como você vai monitorar isso, mas isso é uma coisa que a gente está construindo aí ao longo do tempo. É um produto em construção, né? Tanto é que tem o Portfólio Builder, tem a comunidade, que aliás eu não soltei isso, mas ela já está gratuita, então qualquer um pode entrar na comunidade, comunidadehib.com.br, e os dois treinamentos que eu coloquei, um para profissional do mercado e um para pessoa física, porque você não vai conseguir operar o Portfólio Builder da forma correta se você não tiver um conhecimento e um entendimento da proposta do produto, né? Por exemplo,
Portfólio Builder não tem produto em si, ele tem os índices. Por que isso? Exato. Porque a ideia é que se você montou um asset allocation, e a gente já sabe que o responsável pela distribuição dos retornos, o responsável pelo retorno é o asset allocation. Se você escolheu que da sua carteira tem total stock market, ou seja, todas as ações do mundo, aí depois você faz o asset location, quer dizer assim, pô, vou colocar no World 11 aqui no Brasil, ou vou botar meu dinheiro nos Estados Unidos, lá no VT, ou vou colocar na Irlanda, no VWRA, aí é uma escolha de produtos. Mas o asset allocation é o que vai determinar o comportamento da sua carteira. Só que as pessoas olham e se não tiver esse conhecimento, essa compreensão, falam, nah, isso tá errado, não vai funcionar. Então tem um pré-requisito, né, para acessar o. Porque se o cara for stock picker, não sei o quê, não vai funcionar essa ferramenta. É para aquele Não, cara não que vai. pegou que a gestão passiva, indexada, os índices, tudo mais, são suficientes, e não só suficientes, mas que são melhores opções realmente para você montar a sua carteira de investimentos, né? Então, E até é o que você fala nos seus vídeos, né? exato. Não, eu tô super Tipo, comprado. Eu tô falando de grande parte dos profissionais que às vezes querem colocar lá uma debênture, uma CRI, um CRA, não sei o quê. Isso não vai ter, né? Então, e daí a minha pergunta é, será que realmente isso é necessário? Né? Então, às vezes, só os índices é suficiente para tal. Por isso que o curso que você faz, junto com a plataforma, é essencial, porque ele entende um pouco da teoria, das estatísticas, dos dados que você passa, e fala assim, pô, entendi aqui que os índices podem ser as melhores soluções, e aí ele vai lá e utiliza o Portfolio Builder com uma clareza e uma tranquilidade bem maior, né? e aí, por exemplo, é igual que você falou, tipo assim, pô, eu uso índices, então eu tenho a meu portfólio é indexado, mas eu não uso necessariamente todos os índices implementados como Exato. ETFs. Por exemplo, eu acho o IMAB5 lá, e aí eu vou pegar uma previdência que tenha o IMAB5 como a base e Ah, utilizo ela dentro do meu portfólio. E aí você vai ver que o comportamento vai ser o mesmo, você só usou um produto diferente, entendeu? exatamente, exatamente. Então, Então, fantástico. é, Fantástico. essa que é a grande ideia. Então, eu não foquei no produto. Não que não possa ter, tá? A partir da demanda que a gente vai fazendo ali, pode acontecer com as questões dos produtos ali. Mas o fato principal é que se você tem um asset allocation, você tem todo o problema resolvido. É só uma questão de custo ali, de você tirar o valor ali dos ETFs ou do produto que você está utilizando, mas você vai Uhum. conseguir ter a rentabilidade e o comportamento basicamente o mesmo. Aí tá dentro da margem de erro também, né, Fernando? Tipo, ah, não, eu vou perder não sei quantos pontos percentuais daqui a 20 anos. Impossível você ter essas clarezas assim. Sempre existe uma margem de erro ali que não tem o que você fazer, entendeu? Isso aí que as pessoas Ah, não compreendem e precisam compreender. perfeito. Tá muito na teoria, a pessoa quer ver na prática. Cadê as imagens aqui? Mostre um pouco aí sobre a plataforma. Então, Vamos lá. Então, esse aqui é o portfoliobuilder.com.br, né? Eu resolvi colocar também um .com.br para deixar aí. Ainda não tem uma página, porque na verdade eu tô realmente fazendo com que as pessoas utilizem os cursos, né? Façam, olhem os treinamentos ali, para depois realmente utilizar a ferramenta, que eu acho que faz todo o sentido. E aí a gente tem para profissional do mercado, que é o consultor racional, e para o investidor, que é o investidor racional. E aí, não é puxando sardinha para o nosso lado, não, cara, porque eu também sou consultor. Mas assim, eu só recomendo que a pessoa física cuide do próprio dinheiro se ela quer perder muito tempo estudando sobre isso, porque não é uma tarefa fácil, não é ganhos rápidos, não adianta você saber o que é renda fixa e ações, você não vai montar uma carteira boa com isso. E o planejamento sucessório é uma coisa muito mais complexa. Então, eu sempre recomendo às pessoas procurarem um consultor. Mas, eventualmente, se tem uma pessoa que gosta muito, que é um entusiasta, que o cara passa horas vagas estudando sobre isso, aí sim talvez seja interessante ele pegar, ele fazer por conta própria, alguma coisa nesse sentido. Ou talvez até investidores experientes costumam utilizar consultores também para uma segunda opinião e coisa e tal. Então, eu sempre falo isso, cara, porque parece que, novamente, que eu estou jogando a sardinha para o nosso lado, mas não é, porque investir não é tão simples quanto parece. Tá aí tá o Fernando aí, são anos e anos e anos de estudo para conseguir montar um planejamento financeiro que realmente faça sentido. e uma dúvida só, para acessar então o Portfolio Builder, é portfoliobuilder.com.br e aí ver se ele é profissional do mercado ou investidor, clica e segue o passo a passo. É isso. Exatamente. Aí tem as páginas lá, não vou nem abrir aqui não, mas aí tem as Tá páginas lá bom. dizendo tudo que vai ter acesso e você consegue Perfeito. ver direitinho lá se faz sentido para você ou não. Pois bem, Fechado. então eu vou entrar aqui no Portfólio Builder. Aliás, o Portfólio Builder está na versão 2.0, né? A gente fez a primeira lá no ano passado e agora utiliza uma tecnologia mais nova. Você consegue acessar ele tanto do computador quanto do tablet, quanto do celular, então dá para você brincar aí. E eu vou começar com essa sessão de estudos aqui, tá? Que é uma sessão que eu coloco com algumas
curiosidades, digamos assim, sobre a questão de alocação, etc. Eu estou trabalhando agora em a evolução do portfólio do cliente ou do investidor ali, né? Que ele vai botar uma quantia, vai fazer os aportes e o portfólio vai evoluir ao longo do tempo. Ah, E aí, Fernando, eu vou botar isso só como exemplo, vou até fazer um vídeo depois sobre isso, mas só como exemplo de como é que funciona esses estudos dentro do Portfólio Builder. Uma vez eu li um livro do William Bernstein e ele disse o seguinte: se você pegar 40 anos de um investimento, sendo que. E aí ele fez um extremo ali para ele dar um exemplo bem claro, mas a gente vai ver que isso funciona no normal, tá? Se ele pegar os 20 primeiros anos e tiver um retorno de mais 30, mais 30, mais 30, mais 30, e nos últimos 20 anos ele tiver retorno de menos 10, menos 10, menos 10, o valor que ele vai ter no final vai ser absurdamente diferente se for o inverso, do tipo, ele pegou 20 anos de desempenho ruim e depois 20 anos de desempenho bom. E aí ele fez isso aqui, eu fiz esse experimento aqui ao vivaço para a gente ver como funciona. E olha que uhum. interessante. Primeira coisa, nos 40 anos aqui, se a gente pegar os 30 primeiros anos, os 20 primeiros anos e depois os 20 segundos pior e o inverso, o retorno dele vai ser o mesmo. A média vai ser aritmética de 10%, a média geométrica, que é o Kager, né, de 8,17 e o desvio padrão de 20, que é a volatilidade. E o retorno, se você pegar o lump sum, né, se você pegar sempre olhando da forma normal como a gente olha hoje, vai ficar em 2000 e pouco. Agora, quando você faz isso aqui e você deixa diferente, né? Ou seja, os 20 primeiros anos bons, os 20 últimos anos Uhum. ruins e vice-versa, olha a diferença, cara. Ele sai de Ah, um retorno de 102 mil, tendo os 20 primeiros anos bons para os 20 ruins, contra 2 milhões 759 com os 20 anos ruins primeiro e depois os 20 anos bons. E aí, olha ah, que loucura como é que funciona essa questão de aporte. Então, assim, uma coisa que a gente não costuma levar em consideração é que a gente sempre olha isso aqui, ó, o valor lá de cima, que é o valor geral que deu no período, a gente não conta que tem aporte. Então, a gente acha que a gente vai ter um retorno de 8,17%. Mas não vai. O retorno aqui do MMR é muito menor, é de 3,54, porque ele pegou os 20 primeiros anos bons e depois 20 anos ruins. Então, como é que funciona essa questão dentro do Portfólio Builder? A gente analisa esse tipo de situação e na hora que a gente for construir a questão do aporte ou a questão do Monte Carlo, a gente leva em consideração essas probabilidades, que é o famoso risco de sequência para aportes. O risco de sequência ele não está só nas retiradas de aposentadoria, ele também está na hora que você está fazendo aporte. É mais um risco que às vezes as pessoas nem sabem que existem, mas que existem. Então, a ideia da segurança de utilizar o portfólio builder é a gente montar portfólios que dão segurança, por exemplo, de analisar esse tipo de caso e falar, cara, a probabilidade talvez não seja tão boa por causa disso. Então tem essas caraca, dinâmicas, entendeu? é muito bom, porque isso nas ferramentas geral não dá. Não É, dá, não tem, cara, não daí, tem. daí depois vai mostrar, né? Você vai mostrar que depois lá vai ter lá a probabilidade de sucesso com esse portfólio para tal. Coisa que Exatamente. E sinceramente, não aí, ó, sei. aqui embaixo, por que que eu fiz o Portfólio Builder? Porque eu fiz com o Total Stock Market, por exemplo, e você vê que é a mesma coisa. Né? Você tem aqui a diferença de o pior para o melhor 157% e do pior e do melhor para o pior 36%. Uhum. Com um ativo que existe, que é o Total Stock Market, e aí você pode mudar e etc. Tá? Então, assim, Legal. é de verdade. E embaixo você vê que não é sempre que isso acontece. De 2000 a 2010 foi o aporte periódico que venceu. Mas, sabe, a gente precisa levar esse tipo de coisa em consideração. E aí Perfeito. eu fiz outro do crédito privado aqui, que tem a ver com a movimentação do crédito privado, que é outra coisa interessante, porque o crédito privado ele tem um movimento diferente do CDI. Os fundos falam que eles são benchmark do CDI, mas eles não se movimentam como o CDI. E aí a pessoa hoje é quase praxe do tipo assim, vou colocar um fundo de crédito privado aqui que o cliente vai render mais e ele vai se dar bem aí no final lá no vencimento. Só que às vezes quando o cliente mais precisa, por exemplo, a pandemia, vai cair esse tipo de crédito privado, ele vai tomar uma marcação ao mercado. Então não é tão seguro assim quanto as pessoas pensam, né? Não é uma rentabilidade de um almoço grátis. O cara vai pagar um pedágio aqui, que é esse tipo de queda ou queda que aconteceu aqui, por conta de um crédito privado, né? Ele não ganha de CDI à toa. Então, esse tipo de insight é importante para a gente montar um portfólio. Então, é isso que eu tento Legal. mostrar nesses estudos. Isso aqui vai só aumentando, né? Esses são os dois primeiros, mas vai passando. Entendi. Maneiro. Mas, enfim, e aí, Então, continuando, vou tocar a soma aí. o que a gente tem aqui do principal aqui que eu estou fazendo a gente tem um asset allocation, que é a construção da carteira em si mesmo, né? A gente tem a questão dos aportes, que é uma calculadora de como você descobre ali quanto dinheiro você precisa, baseado em capital inicial, baseado em inflação, etc.
e o Goal Based Invest, que é a sua capacidade do portfólio de conseguir atingir o objetivo que ele precisa, tá? Mas vou fazer só uma simulação de uma parte aqui e depois a gente passa rapidamente para os outros sem precisar fazer muitas análises, porque a galera é, aonde quais são os insights que ele vai conseguir tirar, né? Basicamente hoje, cara, antes de chegar aqui, essa é uma sessão de exploração. Você pega, são mais de 60 índices que a gente tem aqui no Portfolio Builder, os principais índices, né? Tanto exterior quanto aqui do Brasil. Aí você tem o IMAB, IMAB 5, você tem o CDI, você tem vários outros, o DEB, né? Que é o índice do Teva lá, é o ITBD, que é o índice do Teva de crédito privado, você tem vários outros aqui. E a ideia dessa exploração é você jogar um videogame, do tipo assim, pô, eu tenho alguns índices que eu gosto e eu quero saber quais são os melhores portfólios que podem ser construídos com esses índices. E aí eu brinquei aqui e coloquei um CDI, coloquei só para mostrar essa questão aqui, um IBOV, botei as ações a renda fixa global, a renda fixa de todo mundo, né, Estados Unidos, o mundo inteiro, e botei o Total Stock Market. E o IMAB, não vai botar? Nossa renda fixa, bonitinho. Não, agora eu vou botar só Tá esses bom, aqui, porque tá foi o insight bom, que eu tirei agora. O Mbappé é tá tipo, bom, é lei, né, cara? tá bom. Aliás, lá nesse treinamento, eu falo do Sharp, que ele fala que é uma fusão de Total Stock Market com o IMAB 5 é o melhor portfólio que você pode montar, mas isso é Aham. lá Para outros capítulos, tá bom. é polêmico, mas faz sentido. Enfim, e aí eu faço uma otimização aqui, levando em consideração que você pode usar moedas sempre reais ou dólar, né? Super importante se você está montando portfólio lá para fora para alguém que quer tudo em dólar, que você pense em dólar, ou se você quer estar aqui dentro e você vai fazer sempre a conversão na hora de ver rentabilidade, etc., volatilidade, por exemplo, sempre em reais. E a taxa livre de risco, que eu explico bem, mas ela é utilizada para fazer os índices ali, tipo Sharp, Sortino, etc. Enfim, e aí o que o Portfólio Builder faz nessa, né, de exploração? Basicamente ele tenta buscar o melhor portfólio com esses quatro ativos aqui. Aqui ele basicamente falou 87% de CDI e 12% de Total Stock Market, 13% de Total Stock Market. Para o índice Sharp, ou seja, aqui ele está otimizando pelo melhor portfólio possível, relacionando risco-retorno. E aqui pelo Ulcer. O que é o índice Ulcer? É um índice que é menos dolorido você manter esse portfólio, né? Dói menos, tem menos quedas prolongadas, etc. E aqui basicamente 97% de CDI. Só que aí nessa brincadeira aí você vai ver várias coisas, né? Tem acumulação nominal, acumulação real, você vê aqui a rentabilidade dos ativos, e aqui uma coisa interessante, o total bond market aí do mundo todo, ele tem uma rentabilidade basicamente idêntica ao Ibov nesse período de 95 até 2024, nós estamos falando na janela de 30 anos. E aí olhando mais para baixo aqui a gente está falando também da movimentação, né, da correlação, tem várias questões que lá no treinamento eu deixo mais claro para a galera entender, mas aqui é uma evolução da correlação ao longo de 5 anos. Isso também é importante porque a correlação nunca é constante. Ela varia ao longo do tempo. E eu percebi, cara, que o Total Bond Market e o CDI, se você olhar lá embaixo, eles estão sempre baixos entre si, duas renda fixas sempre baixo, CDI e o Total Bond Market. Se a gente isolar ele aqui, ó, basicamente ele fica assim. Então, você consegue ver. Então, peraí, eu tenho duas renda fixa aqui são baixas. Então, se eu quisesse, se eu fosse um investidor mais conservador, ou se eu quisesse, por exemplo, montar uma carteira em que eu tenha, que seja de renda fixa, mas com um pouco de renda fixa lá fora, e aí, bom, faria sentido porque eles têm baixa correlação, então eu vou ter um portfólio mais tranquilo. E aí eu tiraria o Ibov aqui, o Total Stock Market, e fazia só com os dois, né? Aí a gente teria aqui basicamente 92% de CDI, mas eu posso adicionar, por exemplo, uma regra aqui, tipo assim, não, eu quero no mínimo, no máximo 50% de CDI, ou seja, metade no CDI no máximo, tá? Reprocesso aqui e aí ele reconstrói o portfólio. No final, o portfólio que ele vai falar, ó, então faz 50% dos dois. E a gente tem um Kager aqui, cara, de 13,19 em renda fixa, o que é muito bom. Um UCER de 1,16, que é muito baixo e uma volatilidade de 13,12, que não é tão ruim, que se você pegar o CDI na volatilidade anual, ela está em 9,75. Tá? Anual, lembra, eu estou sempre olhando ano a ano o CDI, não estou pegando mensal. Estou pegando ano a ano, estou vendo, ó, subiu, desceu, e ele tem essa rentabilidade. Então, é um portfólio que você poderia montar para você ou para um cliente que quer só renda fixa
e quer uma boa parte do dinheiro dele lá fora. Então lá fora você investiria em dólar, no TBM World, e aqui no Brasil você investiria em CDI. Então a ideia aqui é exatamente essa. Você vai tirando insights de como esses ativos que você gosta vão se relacionando e vai construindo portfólios que talvez você nem imaginava que faria sentido. Por exemplo, pô, faz mais sentido ter um IMAB ou faz mais sentido ter uma porcentagem diferente entre IMAB 5 e IMAB 5+? Depende do portfólio, depende de como estão os outros ativos e você vai analisando e entendendo qual é a melhor forma. Então a Perfeito. ideia dessa exploração é essa, e a partir daqui, cara, o que a gente faz e você pode salvar seu portfólio, né? A gente pode ver aqui do lado. É basicamente a gente vai fazendo análises, eu deixo isso mais claro lá no treinamento, análises mais aprofundadas sobre o portfólio que você inicialmente escolheu. E aí você pode fazer otimizações por Sharpe, por volatilidade. Você tem aqui a fronteira eficiente, que você pode aumentar a volatilidade se você quer um pouco mais de retorno e você joga lá na volatilidade. Várias questões que você vai pegando de otimização. Distribuição de retorno, e aí, Fernando, uma coisa super importante que o portfólio Builder tem e a maioria das ferramentas não tem aqui no Brasil, que é, cara, a gente precisa ter uma estimativa de quanto a gente vai receber, né, do nosso objetivo. Tipo assim, será que se eu investir nesse portfólio, eu vou conseguir alcançar meu objetivo? Tipo, Uhum. ele vai me trazer, olhando análises históricas, análises prospectivas com Monte Carlo, ele vai conseguir me entregar o retorno que eu preciso para alcançar aquele objetivo? A gente não tem essas ferramentas de probabilidade. Uma delas é essa de distribuição normal. A gente consegue ver aqui, ó, ele monta uma tabela das probabilidades que a gente tem. Então, por exemplo, esse portfólio aqui em 20 anos, ele tem 80% de chance de ter um retorno maior do que 11%. Então, tipo, 80%, se eu preciso de 11% para alcançar meu objetivo nominal, eu tenho 80% de chance, tá razoável. Poderia aumentar? Poderia, se for um valor menor, tipo 7,52%, eu tenho 95% de chance de eu atingir esse retorno ou mais para esse portfólio. Então, esse tipo de análise, de você conseguir medir principalmente se você vai alcançar os seus objetivos, é uma coisa que eu não encontrei, cara. Aqui no Brasil, lá fora Verdade. existe, mas é pouco também, tá? Alguns têm, outros não. Mas é extremamente fundamental para você definir no final o que você quer alcançar o objetivo. Então, você vai, e aí que você vai otimizando, você vai achando portfólios que faz mais sentido, e por aí vai, tá? Comportamento basicamente uma questão ali de você entender como seu portfólio se comporta. Aí tem esse gráfico super interessante aqui, que é rentabilidade anual nas barras, e os pontinhos embaixo é a menor queda intra-ano. Ou seja, não tem jeito, cara. Por mais que seu portfólio esteja lindo, em momentos de crise ele vai cair em algum momento, você vai ver ele negativo e faz parte. Isso não quer dizer que porque ele caiu aqui 4%, no final do ano ele não deu 88% de rentabilidade. Ó, Isso naquela legal. época. Mas são questões que você precisa avaliar e levar em consideração no portfólio, e você pode mostrar isso para um cliente ou para você mesmo se sentir melhor. Enfim. E aí esse comportamento ele vem em relação aos próprios ativos da carteira, né? E a gente faz uma análise, inclusive, com relação a crises. Como esse portfólio, eu peguei algumas crises bolha da internet, subprime, o Josley Day, lá, né? A época que ele fez a delação premiada lá, a Covid, como que esse portfólio se comportou nessas diversas crises diferentes. É importante você entender até para administrar alguma crise com o cliente ou com você mesmo aqui, são os movimentos que você pode dar um zoom aqui para entender melhor mensalmente como se comportou. Aqui a gente viu uma descorrelação total entre o dólar e o Ibov. Tipo assim, provavelmente aqui alguma coisa aconteceu que o dólar subiu muito, o Ibov caiu, tipo, deu ruim para o Brasil, de alguma forma nesse período aqui, em 2008. Foi o subprime, né? Acho que é isso. Galera, crise internacional, o dinheiro sempre sai do Brasil. Né? Não tem, por mais que o Brasil esteja bem, o dinheiro sai do Brasil. Então sempre o dólar aumenta. Então é um dos motivos de você ter investimento internacional. Né? E aí você faz o comportamento entre os ativos, comportamento geral, né, com índices econômicos. Aqui a gente olha como é que foi o comportamento em relação à inflação brasileira, Estados Unidos, dólar. É, e o rastreio, né? Rastreio talvez seja uma das mais importantes aí de acompanhamento, porque a gente sempre olha para o Ibov, para o CDI, para o Total Stock Market, para as ações americanas, como é que está a nossa carteira em relação a esses benchmarks. Importante também dizer que a gente tem sempre janelas móveis em todas as análises, porque você precisa analisar não só aquele período, mas períodos contínuos. Pô, como é que foi em 3 anos, em 5 anos, em 10 anos? Tem que avaliar como esse portfólio se comportou para você perceber, pô, ele ganhou aqui nesse ano, mas será que ele tem consistência de ganho ao longo do tempo?
extremamente importante para você tomar decisões. Fiz aqui também embaixo, a gente tem, por exemplo, como é que foi as vitórias e derrotas do portfólio em relação aos benchmarks. E a gente vai vendo, cara, em verdinho são as vitórias dele, né? A gente vai vendo que ao longo do tempo ele vai ganhando mais do que perdendo. E deveria ser isso se ele fosse um portfólio bom e constante, né? Então ele vai ganhando mais, eventualmente perde um aqui no 20 anos, mas de forma geral, na consistência de retorno, ele vai ganhando os benchmarks, que os benchmarks eles vão variando com a volatilidade, mas o seu portfólio vai crescendo ao longo do tempo. Então são várias questões, e aí, pô, tem multiperíodo que você olha como o portfólio se comportou durante todos os períodos históricos, né? A gente tem aqui uma análise de todas as janelas, também pegando tudo que aconteceu no passado, quais foram as médias e as probabilidades em cada uma dos retornos que ele deu. A gente tem aqui os retornos, né? Então a gente pode ver aqui que esse portfólio em 2011, ele demorou 6 anos para recuperar em juros reais do que ele tinha lá no patamar de 2011. Então é importante, pô, vou aguentar 6 anos, ou é melhor eu não olhar essa métrica, olhar outras métricas. A gente tem outras métricas aqui de patrimônio real acumulado e tal, para você dar uma analisada. Aqui, como foi a queda máxima desse portfólio, né, ao longo desse período histórico todo, e qual é o pior período? Tipo, quanto tempo você ficou para recuperar esse portfólio ao patamar que ele tinha? Então, são tudo isso, cara, para trazer aquela segurança. Pô, esse portfólio, como que ele vai se comportar? É óbvio que, novamente, a gente não tem como prever, mas a gente tem muita técnica de ciência financeira para dar um parecer muito bom sobre para onde esse portfólio pode ir. Isso é muito melhor do que você investir no escuro ou investir porque você quer ficar rico, sabe? Construir um portfólio mais equilibrado você consegue fazer dessa forma, tá? A gente tem análise prospectiva, essa aqui demora um pouquinho mais porque aí eu não estou olhando para trás. Eu estou gerando 10 mil portfólios diferentes em Monte Carlo e ele está dando para mim com variações de retornos de vários tipos diferentes, baseado na volatilidade e na correlação entre os ativos desse portfólio, mas fazendo infinitas possibilidades ali para entregar para você como é que tá. E aí, por exemplo, aqui a gente consegue ver que se você precisa de mais de 10% em 20 anos para esse portfólio, você tem 77,67% de probabilidade, tá? Baseado em Monte Carlo. São 10 mil portfólios que foram analisados aqui, baseado na correlação entre eles, e foi feita uma análise mais rigorosa sobre isso. E aqui a probabilidade de queda, né? Esse portfólio tem 20% de chance de ter uma probabilidade de queda maior de ter uma queda maior do que 1%. E aí são as probabilidades, ou seja, o seu cliente está preparado assim para de cada 5 vezes, cada 5 anos, um ano ele vai ter uma queda maior do que 1% no ano. Ele está preparado para esse tipo de portfólio? Sim ou não? Entendeu? São questões que você precisa avaliar. Aqui basicamente é a mesma coisa daquela distribuição normal, eu só fiz pelo real. E aí aqui a gente discute, né, qual a diferença lá no treinamento do Monte Carlo para a distribuição normal, tá? Aqui como foi, né, como a gente espera que seja. E por último, o comparativo. O comparativo é basicamente, pô, peguei vários portfólios, ou quero comparar índices com portfólio, ou alguma coisa assim. Por exemplo, a gente fez isso no nosso podcast lá, né, no Stop Loss. Basicamente, eu comparei o IDIV com esse portfólio aqui. E a gente chegou, pô, se eu pegasse o IDIV e eu fizesse uma diversificação com o Total Stock Market 50-50, quão bom seria acima do IDIV, né? Aqui vai ter um probleminha, porque é só de 2003 para frente. Mas aí a gente tem as análises, né? E a gente vê, pô, o CAGR do IDIV em relação ao TSM é até menor, ou seja, se você olhar só um período, ele é menor do que só o IDIV. Mas quando você olha aqui a questão da consistência de retorno, por exemplo, de 5 anos aqui, o portfólio ganha muito mais do que o IDIV, né? A gente vê uma consistência do portfólio do IDIV melhor e, inclusive, ele ganha com relação a várias métricas. Aqui eu fiz um ranking em que eu olho não só o CAGR, né? Ou seja, o retorno, mas qual é a consistência dele ao longo de 10 anos, né? A consistência do IDIV com o TSM é de 6,27, contra doações do IDIV é de 3,05. O que isso significa, por exemplo, que é uma análise? Quer dizer, cara, que em período de 10 anos, em 80% das vezes você teve esse retorno, pelo menos um retorno de 6,27 de juros reais. Enquanto o IDIV você tem uma consistência de 3,05. Ou seja, se você tem um objetivo de uma janela de 10 anos e você precisa de 6%, você tem 80% de chance de conseguir aqui no IDIV mais TSM. Mas aqui você tem bem menos que isso, provavelmente por volta de 50%. Então não seria melhor você investir nesse portfólio do que nesse, no de baixo? Então, assim, Exato.
várias questões que falam com relação a isso. Aqui é basicamente o aporte normal, não vou preencher tudo, mas é basicamente aquela calculadora que a gente vê quanto a gente precisa de rentabilidade para alcançar uma determinada patrimônio no final do período. E esse aqui que eu acho legal de mostrar, e a gente fez até novamente isso lá no Stop Loss, mas eu vou fazer aqui de novo, que é basicamente a gente fez o seguinte, a gente pegou o IDIV, e a gente quer ver assim, ó, vamos supor que você tem um filho e você acha que esse filho vai, a faculdade dele de 5 anos vai custar 5 mil por mês, hoje custa isso, dá 300 mil em 5 anos, ok? Você já tem um capital de 100 mil, e você quer juntar esse dinheiro, essa bolsa de estudo, para esse, e você vai botar R$ 1.000 por mês, tá? Então 12 mil por ano. E você quer que isso aconteça lá daqui a 10 anos. Ele tem 8, quando ele tiver 18, você quer ter esse dinheiro. Esses 300 mil, corrigido pela inflação, obviamente, aqui a gente coloca a inflação. E a gente quer esse valor lá na frente para poder pagar essa faculdade, você não se preocupar com isso, tá? Aqui vai voltar com aquele problema. E aí a gente pega o IDIV, tá? E a gente vê que em 62% das vezes você alcança. Você consegue só IDIV, investindo só em dividendos, tá? 62% das vezes. Mas se você fizer, olhando aquela questão de constância lá, por exemplo, se você fizer isso com metade DIV, metade TSM, só essa diferença, você consegue 100% das vezes. E é aqui que a gente está falando que é o insight final do portfólio builder de forma geral, cara. É você montar portfólios com segurança, que vão te dar uma visibilidade muito grande do que você está construindo e que você vai conseguir ter uma boa assertividade de que aquele portfólio vai conseguir entregar o que você precisa para alcançar seus objetivos. Basicamente, o que a gente está nisso é hoje, tá? Agora, a gente vai expandir isso, vai aumentar e vai trazer uma gestão completa aí dos investimentos para que as pessoas possam utilizar, sempre olhando ciência financeira e dados. Perfeito. Não, excelente, Lucas. Eu acho que deu para sentir o nível de detalhamento que você consegue chegar, e isso passa muita segurança, tanto para o profissional quanto para o cliente, de saber que às vezes só precisa ter um plano bem definido, saber que isso a probabilidade vai ser alta de chegar lá e seguir isso, né? Então isso acho que é muito rico para os profissionais que querem ter um embasamento, dados, né, para poder falar para o cliente e tranquilizar. Mas ficou excelente. Uma dúvida final. Eu sei que é o site portfoliobuilder.com.br. Isso funciona aqui? É uma assinatura? É um pago uma vez só? É anual? Como que funciona? A gente tem um plano anual, então ele vai lá no consultor racional ou investidor racional, consultorracional.com.br ou investidorracional.com.br, e ele adquire e vem junto o Portfólio Builder. É uma assinatura de um ano, né, podendo Tá. dividir em até 12 vezes, e aí tem acesso ao treinamento, tem acesso ao Portfólio Builder e tem acesso à sessão especial da comunidade, que ali a gente discute com quem também adquiriu o produto e tira insights e várias outras coisas, tá? Mas já fica o convite aí para todo mundo, que a comunidade ib.com.br está aberta. Quem quiser é só acessar lá que a gente vai discutir várias coisas sobre ciência financeira. Essa que é a nossa ideia, né? Trazer luz aí pro mercado financeiro. Não só, Excelente. e é bom sempre falar, Fernando, não só de asset allocation, mas de planejamento financeiro de forma geral, tá? A ideia é que a gente. Porque não adianta, asset allocation é um pedacinho do planejamento Exato. financeiro que é muito mais complexo. Então a Exato. gente precisa abordar isso, né? Inclusive a pessoa física, precisa parar de olhar só para a carteira e olhar de forma mais ampla o patrimônio dela de forma geral, né? Perfeito. Valeu, Lucas. Muito obrigado. Qualquer dúvida, vou deixar os contatos do Lucas aqui embaixo na descrição, no Instagram, tem YouTube. E eu vou deixar o link das plataformas aqui também, caso a pessoa queira ter interesse. Mas, enfim, eu tenho utilizado, tenho gostado bastante e tem me ajudado bastante. Beleza, Lucas? Brigadão e tamo junto. Valeu, Fernando. Eu que agradeço aí a oportunidade. Qualquer dúvida, tamo junto aí. Valeu mesmo.